ainda não falei. Sentir a falta é muito bom, né, irmão, da música? Sentir a sua falta. Hoje nós estamos iniciando o mês da música. Todo ano a gente faz um trabalho e nos lembramos desse momento. E aí eu vou fazer um pedido diferente hoje. Todos que participam do louvor da igreja vão sentar aqui à frente. Mamãe Marilene já está aqui, pronto. Agora se juntem aqui. Todos que fazem parte do período de louvor, músicos que cantam, todos que participam, vão sentar aqui à frente comigo hoje. Olha aqui. Mamãe Marilene já está aqui, puxou o carro. Né, mamãe? Vou traduzir de novo, que tem gente que a gente precisa pintar. Os que trabalham com música, vêm aqui para frente. Todos que cantam, todos que louvam, todos que tocam, aqui na frente, vamos lá. Pode deixar que eu não vou morder. Né? Tá faltando gente. Tá faltando gente aí. Cadê o Glauchinho? Irmão Nilson também canta, irmão Nilson. Cá para frente. Oxe. Né? Tem mais gente aí. Né? Eu acho que eles não entenderam ainda isso. Coral, conjunto dos jovens, né? Cá para frente, todo mundo. Ecos de louvor, todos aqui. Aqui na frente, todo mundo aqui na frente. Bonito. Grupo bonito. Né? Coral Osana. Bom, tá faltando, hein? Quando chegar aí o Mondalto e o Glauchinho, né? Pode sentar aqui. Esse pessoal aqui é muito importante no louvor para Deus. Enquanto eles estão se situando ainda, tentando deixar a cabeça no lugar, né? Quero fazer 2 pedidos aos irmãos. O primeiro, que já fiz semana passada, nós precisamos orar pela compra desta casa. Né? Que Deus possa nos ajudar a levantar o recurso necessário para a compra desta casa aqui ao lado, para que, se for da vontade de Deus, nós venhamos aqui fazer um ampliar do nosso terreno, dos nossos trabalhos. E precisamos e contamos com a oração dos irmãos. Os irmãos têm orado por isso? Né? Não precisem balançar a cabeça. Eu vou acreditar que sim. Todos estão orando em favor da compra da casa. Então não esqueçam, orem todos os dias para que Deus possa nos mandar os recursos necessários para que isso possa acontecer. E o segundo, os irmãos estão vendo e percebendo com certeza que o nosso som não está bom. Eu falei, coitado do irmão Nilson, vai cantar agora, o negócio tem um estouro aqui, né? De vez em quando dá um estouro, o Dalton está segurando o microfone, está um estouro aí. Vocês já perceberam isso? Né? Que não está bom? Pois é, aí sem retorno. Hoje estou escutando aqui minha voz aqui, não sei se está saindo nas caixas aí. Né? Isso é por quê? Porque a nossa mesa, né, Cássio? Dá vontade de chorar. O Cássio está ali segurando um lenço, não tem mais tamanho. Né? A barba até ajuda. Porque o som está difícil, a mesa está difícil. E nós precisamos consertar, seria chover no molhado, porque a nossa mesa é antiga, tem mais de 10 anos. Né? Então, seria remendar um pano velho. O ideal será comprar. E eu convido aos irmãos, né, aquele convite tipo intimação, assim como a gente comprou esse piano para a glória de nosso Deus, eu convido os irmãos a participarem doando alguma coisa para a compra dessa mesa. No mínimo, ela está em torno de R$5.000. Mas é uma mesa boa, que nós podemos usar e por um bom tempo. E tem mais coisas que precisam fazer. Então, os irmãos que puderem, por gentileza, procurem aí o nosso irmão Zé Bento, né? E ele vai estar responsável por recolher essas ofertas específicas para a compra desse instrumento, desse material. Tem mais coisas que nós precisamos comprar. Do som, da própria estrutura da igreja. Mas o som já está ficando impraticável. Hora estoura, né? Hora fica fazendo aquele barulho todo. Então, irmãos, por favor,
nos ajude com isso. Irmão que puder, procure o irmão Bento e ali chegue para, isso aqui é para compra do instrumento, da mesa, porque não é barato, né? Mais de 5 mil, isso é certo, ok? Deus possa nos abençoar, porque se nós não participarmos também com nossas ofertas, as coisas também ficam difíceis, né? Muito bem, voltando então à ideia. Estamos aqui esse mês comemorando a música das nossas igrejas, né? Semana passada foi inclusive comemorado a Reforma Protestante. Os irmãos lembram disso? Que dia foi? 31 de outubro. Reforma Protestante. E dentro dessas reformas da vida, né, a música é um ambiente difícil para trabalhar. Os irmãos que o digam, né, o pessoal da música. É muito difícil. Por quê? Porque envolve muita coisa e principalmente sentimentos, envolve muitas coisas também com personalidade, envolve muitas coisas do tipo adoração. E eu queria que os irmãos hoje pensar, e para os irmãos músicos também, como é que nós podemos ofertar a Deus uma adoração aceitável. Porque adorar, você pode até dizer, o problema é se Deus está aceitando ou não. Ok? Você pode vir aqui para frente, cantar, tocar e participar dos conjuntos, e aquele negócio lindo e maravilhoso. Tem gente até que tem vontade de bater palma, né? Ontem eu estava numa igreja novamente lá em Saquaçu, né? O coral cantou, que foi uma maravilha, né? Foi, Glauchinho? Glauchinho estava lá comigo semana passada. O coral cantou, os músicos, né, tocaram muito bem. Eu falei assim, a nossa não perde. Não é verdade? A nossa não perde. Também fazemos igual. E olha que a igreja é grande. E aí eu fico pensando, gente, por que muita coisa acontece e a gente acha que está adorando a Deus e não está? O que está acontecendo nesse meio aí, né? E eu vou pedir aos irmãos para ler um texto que com certeza os irmãos conhecem já de cor salteado. João 4, 20 a 24. João 4, 20 a 24. Os músicos, somente os músicos vão ler. Né? Só os músicos. Quem canta, quem toca, quem participa do conjunto coral, quem participa dos conjuntos, do conjunto jovem, todo mundo que canta, só os que são da área diretamente da música, da adoração. Vocês vão ler, vamos lá. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Muito bem. O que os irmãos perceberam? Faltou o versículo 24. Né? O versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Obrigado, irmã Marta. A adoração, irmãos, a Deus, a adoração verdadeira a Deus, tem sido há séculos alvo de Satanás. Sabia disso? A adoração a Deus, entre outras, tem sido alvo há séculos de Satanás. E o irmão sabe por que tem sido alvo de Satanás? O irmão imagina por quê? Passa assim na cabeça
não suspeita por que Satanás ataca a adoração? Hã? Também para calar a igreja, também, mas tem algo maior, top aí, para ajudar você. Porque exalta o nome do Senhor, também, mas tem uma coisa mais ainda. Também. Mateus 4, 18 a 10. Mateus 4, de 8 a 10. Olha esse texto aí comigo. Esse texto você também conhece. Depois o diabo levou Jesus, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrar me adoras. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O problema é que Satanás quer ser o centro da adoração. Por isso ele ataca a adoração a Deus, o louvor a Deus. Ele quer o lugar de Deus. Para entender melhor essa ideia que ele tanto tem, nós precisamos responder 3 perguntas. Primeira pergunta: o que é a adoração? Primeira pergunta. Segundo, por que Satanás trabalha para destruir a adoração a Deus? Já falamos aqui, ele quer o centro da adoração, mas tem mais aí. E terceiro, o que fazer para oferecer, então, o perfeito louvor que só a Deus pertence? Para evitar que parece que estamos adorando a Deus, mas não estamos. Você leu comigo lá em João que Deus procura os verdadeiros. Se Deus fala verdadeiros, é porque existe o quê? O falso. Às vezes, está lá a adoração acontecendo e Deus olha para cada um e diz: você está, você não está, você está, você não está. Isso só Deus pode fazer. Eu não posso, né? Né, meu Glauco? Eu posso dizer: você não está adorando a Deus. Posso falar isso? Não. Nem passar. Por quê? Porque isso é lá de dentro do coração e a gente vai ver isso. A adoração. Vamos para a primeira pergunta. O que é adoração? O que é adoração? Eu fiz uma pesquisa e descobri uma coisa interessante. A adoração é um sentimento. A adoração é um sentimento profundo de reverência e devoção. A adoração, representa a conexão íntima entre o homem e Deus. Refletindo gratidão, amor, respeito por algo superior e sagrado. A adoração não é apenas um ato de louvor, mas uma postura contínua do coração, que pode ser manifestar na arte, na música, na contemplação da natureza e em qualquer ação que nos conecte com Deus. Precisa que eu repita? Viu como é que é mais profundo? Vamos adorar a Deus. Eu costumo dessa frase usar, sempre, Vamos adorar a Deus. Aí o pessoal pensa: vamos cantar. Não é só isso. Tem mais coisa. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores, diz o salmista. Então, a adoração não é somente isso que você aprendeu ou pensa ser. É uma conexão entre você e Deus. É uma reverência, é um sentimento que parte de dentro de nós em relação a Deus. Mostrando a Deus o nosso amor, nossa gratidão, a nossa reverência a tudo quanto Deus é e fez por nós. E continua fazendo e continuará a fazer. Ok? Isso é
adoração. Agora vamos partir para a segunda pergunta. Por que Satanás trabalha para destruir a adoração de Deus? Já vimos que ele quer ser o centro. Mas olha o que a Bíblia fala de Satanás. Ezequiel 28, 13 a 18 e depois Isaías 14, 11 a 14. Olha só que coisa interessante. Você estava no Éden. Você quem? Você quem? Satanás. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Carnalina, topázio e quartzo, crisólito, ônix e jaspe, safira, turquesa e berilo. Os seus tamborins lembra o quê? Tamborins lembra o quê? Música. Instrumento musical. Os seus tamborins, tipo aquele negócio que muita gente não gosta ali, que fica ali dentro, sabe? Mas só para fazer barulho, né? Coitado do Rafael e do Cássio. Não é fazer barulho, não. Aquilo é para dar ritmo, né? E tem que saber tocar. Se não souber tocar, realmente é barulho. Não é o nosso caso, graças a Deus. Os seus tamborins e guarnições. O que é guarnições? O pessoal da militar aí, o que é guarnição? Eu não concurso, eu estou surdo. O que é guarnição? Fala, irmãos. Estandarte, bandeira. Tudo que envolve o material efetivo para desfile. Vamos dizer assim. Para apresentação. Vamos botar aqui. O piano é uma guarnição. O microfone é uma guarnição. A minha voz é uma guarnição. Os microfones aqui são guarnições. Né? O teclado é guarnição. O violão e a guitarra, que não está aqui hoje, é guarnição. A caixa de som é guarnição. Tudo isso, diz o texto, eram feitos de valor, de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi. Você repare que quando Deus criou Lúcifer, ainda um querubim, Deus deu para ele tudo de bom e belo para ele. Tudo foi preparado naquele dia que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim, guardião do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, expus você diante dos reis para que o contemplem. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do seu interior um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos e que estavam observando. Veja o que aconteceu com ele. Aí agora em Isaías 14, 11 a 14. Olha só. A sua soberba foi lançada na sepultura com o som das suas liras. A sua cama é de larvas, a sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como fui atirado à terra, você que derruba as nações, você que dizia no seu coração, subirei ao céu, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado
do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Você viu aí? Satanás? Ele perdeu a beleza que ele tinha, diz Ezequiel. Ele tinha uma beleza, o seu esplendor, a sua sabedoria. Perdeu tudo, porque no seu coração foi achado o quê? Pecado, soberba. Quero ser mais que Deus. Aí você vai entender mais ainda que por que Satanás ataca o louvor. Porque toda vez que você louva a Deus, você está colocando Deus acima de tudo. E Satanás não quer que você o coloque acima de tudo. E ele trabalha para que haja problemas, dificuldades, divisões, para que o louvor que era para Deus não chegue na presença de Deus, e assim ele pode rir de Deus. Não é rir de você não, é rir de Deus. Tá vendo? Esses que você diz que são seus filhos, que dizem que te adoram, tá vendo? Eles estão lá, ó. Um brigando com o outro, um disputando com o outro, um querendo até ser mais que o outro. Isso é coisa de Satanás, querer ser mais do que o outro. Mas Deus, conhecedor e sabe de todas as coisas, o Todo-Poderoso, a sua glória que excede a todo entendimento e o seu amor que é infinito, nos deu uma segunda chance. Porque lá no Éden, ele fez com que o primeiro casal se corrompesse. O primeiro casal que foi criado por Deus, para a glória de Deus, se corrompeu. O pecado entrou. E você e eu, hoje, nós todos, temos em nossas vidas a marca do pecado. Logo, portanto, nós temos que ter muito cuidado para louvar a Deus. Porque o nosso louvor sempre vai estar sendo perturbado por Satanás, vai estar sempre sendo violado, ou ameaçado, ou agredido por Satanás, porque ele não quer que o nosso louvor chegue a Deus. Há séculos isso acontece. Isso não é privilégio de uma igreja aqui, outra igreja ali. Não, isso acontece em todas as igrejas. Todas. O Dalto e eu, a gente já tem muita experiência em igrejas, né? Passamos e ouvimos muita coisa. Não tem uma igreja que não diga, o louvor lá na minha igreja é maravilhoso, não temos um problema. Não existe essa igreja. E se um dia você descobrir essa igreja, nem entre, porque você vai dar problema para aquela igreja. Ou então vai estar no céu. Aí, tudo bem. Aí entra realmente com cara e peito, coragem, vamos lá. E ali vai ser o perfeito louvor, né? Amém por isso. Muito bem, então, Jesus Cristo que nos dá uma segunda chance, Jesus Cristo quer que você entenda o seguinte, para que você possa adorá-lo de maneira que Ele, Deus, ache graça no seu louvor. Então, a primeira coisa que você precisa entender, no texto de João que nós lemos, e volto lá em João 4, 20 e 21, é que a adoração não depende de um lugar fixo. Você viu lá Jesus Cristo. A mulher fala, os nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que não é. É lá em Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Aí vem a pergunta, a resposta. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não vão adorar a Deus nem aqui e nem lá. Por quê? Porque a adoração não depende de lugar. A adoração não depende de lugar fixo. É na igreja que é o lugar de se adorar. Enganado você está. É no culto de evangelismo. Pastor Isaías chamou lá o pessoal para o culto na casa do irmão Joãozinho. Então é lá que vamos adorar a Deus. Não é lá. Não é.
Ah, vamos ter uma vigília de oração, vamos adorar a Deus, cantar. Não é lá. Vamos para a praia, fazer um luau, cantar louvores, evangelizar. Ótimo, beleza. Mas também não é lá. Não é em lugar nenhum físico. Não é. E onde eu leio isso? Salmo 9:1. Olha a resposta. O que diz aí? Senhor, quero dar-te graças de todo o quê? O coração. E falar todas as tuas. Aonde que é então um lugar que realmente Deus espera que seja Ele adorado? No coração. E você, aonde estiver, é o lugar, se eu pensar assim, porque é você o adorador. Não é um lugar que te faz adorar, mas é você que é o adorador. Por isso, Deus, repito, procura. Porque às vezes dentro da igreja, Deus olha para nós, para cada um de nós, inclusive eu, e diz: você não está me adorando. Você está cantando muito bem, está tocando muito bem, mas não está me adorando. Não está. E não adianta querer discutir com Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa mente. Ele conhece cada cantinho do nosso ser. E pode dizer com todas as letras: você não está me adorando. Apesar de parecer estar adorando. O povo de Israel, os judeus, iam para Jerusalém adorar a Deus. Mas aqueles que estavam lá no templo servindo para a adoração, Jesus Cristo certa vez disse que eles são uma raça de quê? De víboras. Olha lá, os fariseus, homens de Deus, né? Aqueles homens respeitados pela sociedade, como homens servos de Deus, e Deus chega para eles: vocês são raça de víboras, sepulcros caiados, por fora beleza, mas por dentro morte, podridão. Olha como é que é a coisa, né? É estranha. Porque não adianta eu chegar e cantar belas músicas, tocar belos instrumentos e sair daqui dizendo: o culto hoje foi maravilhoso, nós cantamos pra caramba. Meu camarada, não existe isso. Aí vem um coitado desafinado: mas eu quero louvar a Deus, quero cantar um hino. Indireta, tá? Claro. Indireta. Desafinado. Tô brincando, né? Não. Quero louvar a Deus. Aí vem o músico regente, o diretor de música, ou o ministro de música, ou sei lá que for. Não pode cantar, não. Vamos cantar mal pra caramba. Ele escolhe outra coisa. Tá certo o que ele fez? O que você acha? Não. Porque Deus não vê afinado. Deus vê o quê? O coração. É claro que nós vamos trabalhar para que a voz dele melhore. Lógico, para isso Deus nos deu conhecimento para preparar, instruir e coisa e tal, e melhorar. O Dal estava falando de um desafinado, né, que ele conheceu no passado, que deve ser, eu acho que é o mesmo que eu que conheci. O cara hoje é solista no Teatro Municipal, canta muito bem, e todo mundo diz para ele que ele era desafinado. Não sei se é uma Marilene, acho que conheceu, né, Marilene? Não está lembrada? O Dal deu fugir, ele vai lembrar, né? Não existe isso, gente. É trabalhar para melhorar. Se eu posso melhorar, por que não melhorar? Mas a intenção tem que estar dentro do nosso coração. Muito bem, eu tenho a intenção. Está dentro do meu coração. Eu quero louvar a Deus. O que eu preciso fazer então? Aí Jesus Cristo fala, diz que a adoração autêntica, genuína, que sai do nosso coração, ela precisa estar ligada intimamente ao Espírito. Quando ele diz que a adoração ao Pai é em Espírito. A adoração que está do nosso coração, ela tem que não ser vista por homens, mas tem que ser vista por Deus. E quem trabalha nesse momento? Quem atua nesse momento? Não é o físico, mas sim o Espírito Santo de Deus. E o que é adorar em espírito? Eu tenho que ter esse relacionamento com Deus. Paulo nos define isso facilmente lá em Efésios 2, de 1 a 18.
Olha só, ele começa dizendo uma realidade. Vocês, ele falando, estavam mortos nas suas transgressões, nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está se referindo a quem? Que espírito é esse? Satanás. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Com os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, portanto, contudo, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos o quê? Vida. Vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele. Nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, mortos, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e sim, a estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz, e vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio deles ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Você repare aí, preste atenção agora. Até 18, tá. Veja aí que Paulo está dizendo o seguinte: vocês estavam antes o quê? Mortos. Mas Cristo, pela sua misericórdia, agora fez o quê? Nos deu o quê? Vida. Vida. Vida em quem? Em Cristo Jesus, através do seu? Deus procura os que o adorem como? Em espírito. O morto não pode adorar a Cristo. O morto não pode. O homem sem Cristo não pode adorar a Cristo. Não tem como isso. Ele está morto. Ele não passou pela transformação. Ele não ressuscitou em Cristo Jesus. Mas nós não. Nós estamos vivos em Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito. Então, Deus está olhando para nós e fazendo aquela avaliação. Quem ainda não ressuscitou com Cristo? Veja, essa olhada dele não é a olhada de quem passou pelo batistério. Que passar pelo batistério, muita gente passa. Mas nem todos estão passando ali com realmente o intuito de mostrar ao mundo que morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele. Morreram para o mundo e ressuscitaram com Cristo. Isso aqui é visível para o homem, mas para Deus, o visível está dentro do coração. O Espírito Santo de Deus habita em você. Se habita em você, você pode adorar a Cristo em espírito. Você tem condições disso. Mas, você viu o que Paulo disse?
que nós ainda temos problemas em nossa carne. Nós temos problemas ainda. Problemas esses que Satanás conhece. Vou dizer, se eu não já disse, vou repetir. Né? Sabia que Satanás conhece exatamente o teu ponto fraco? Sabia dessa? Você pode até nem conhecê-lo, mas ele sabe exatamente onde vai trabalhar na tua vida para te derrubar. Foi assim no passado e vai ser até o último dia. Porque ele não quer que você adore a Cristo. Ele está querendo que você o adore, mas você não vai adorar o Satanás. Você vai adorar Satanás? Seja sincero. Satanás se apresenta aqui, né, e diz assim, ó, eu sou o Satanás, Lúcifer, e quero que vocês me adorem. Tenho certeza absoluta que você vai dizer não. Ainda vai dizer aquela frase que o pessoal costuma falar, para trás de mim, Satanás. Né? Arreda daqui. Né? Em nome de Jesus, sai daqui. Né? Você vai dizer essas palavras assim. Já que ele sabe que você vai fazer isso, ele vem de mansinho e joga o tal da... Soltou o burro, soltou a mula. Já viu essa expressão? Né? Soltou a... Ele vai lá e solta. Solta o burro, solta a mula. E vê o circo pegar fogo. Por que ele faz isso? Porque ele não quer Deus sendo adorado. Através da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Então nós temos que estar de olhos bem abertos. Porque senão eu não consigo adorar a Deus em espírito. Porque nós não damos vazão ao Espírito Santo de Deus. E ele continua dizendo, além de ser em espírito, ele vai dizer o quê? Que tem que ser em verdade. Veja comigo João 14,6. O que diz lá em João 14,6? João 14,6 diz uma coisa interessante. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra verdade. Essa palavra verdade vem do grego. Lá vem eu com grego. Adoro esse negócio, né? Acho que se vocês forem fazer uma prova aí de grego, vão acertar tudo. Né? Eu adoro uma verdade. O grego, que ajuda a gente a entender o que está sendo dito. Quando alguém chega para você e fala, você sabe a verdade? Eu tenho certeza que você sabe. O que é verdade, se você for definir para mim? O que é verdade? Vamos lá. Aí, por favor, não fale mentira não, tá? Que é mentira. O contrário da verdade é mentira. Certo, eu sei, mas tem mais. Né? Quem é a verdade? Você vai dizer, Jesus. Isso aí. Jesus é a verdade, tá certo. Mas a palavra verdade, tem gente aí procurando no celular aí, ótimo, né, que vai saber. O que é a palavra verdade? A palavra verdade vem do grego Alicia. Alicia. Quase Alice, né? Conhece alguma Alice? Eu conheço. Conhecemos, né? Alice. Alicia. A palavra verdade, Alicia, são duas palavras. Alicia. Quer dizer contrário da escuridão, do engano. É trazer a luz. Quase que Apocalipse. Olha aí, Apocalipse. Né? Que é trazer a revelação que estava oculto. Verdade é contrário à mentira. A trazer as claras, andar as claras. Né? A verdade, então, quando Jesus Cristo se apresenta como sendo a verdade, ele não se apresenta dizendo eu sou uma verdade. Ele se apresenta dizendo eu sou a verdade. Ou seja, em outras palavras, eu sou quem anda na luz. Eu sou a luz. Por isso, aquela expressão. Seja vosso dizer sim, não. O que passa disso é o quê? Procedência maligna. Ou seja, você está enganando. Aliás, mentira é enganar. A palavra mentira significa enganar, ludibriar. Não é omitir. Omitir é uma outra conversa. Né? É enganar. Foi, você diz que não foi. Ou não foi, você diz que foi. Isso é mentira. É enganar. Agora, verdade é exatamente essa. Trazer as claras.
trazer as claras. E Deus, Jesus Cristo, é a luz. Então, quando ele diz, eu sou a verdade, eu estou dizendo assim, eu sou as claras. Não tem nada oculto em mim. Essa é a verdade. Então, quando Jesus Cristo diz que Deus procura aqueles que adoram a Ele em verdade, Ele está dizendo o seguinte, eu quero pessoas que sejam claros diante de mim. Transparentes, obrigado. Transparentes, claros diante de mim. Ele tem que olhar para você e não ver nada que seja obscuro. Ele tem que olhar para você e não pode encontrar nada que seja contaminado pelo pecado. Nada. E aí vem aquela questão. O que é que nos purifica de todo o pecado? O que é que nos deixa nossas vestes espirituais brancas como a lã? O sangue de Jesus Cristo. Então é impossível adorar a Deus às escuras, às escondidas. Não estou dizendo aqui, cantar, tocar, que você está vendo, sendo visto. Não, é o que passa no seu coração. Um coração rancoroso, um coração vingativo, um coração que ofende, um coração que não trata com amor as pessoas, um coração que tem pecado, e todos nós temos, mas que não busca arrependimento, é um coração às escuras. Apesar de Deus dizer que Ele quer as claras, você não entende e vive nas escuras, na escuridão. Isso é um perigo, é um perigo. Não estou dizendo que ninguém aqui é perfeito, nem eu sou. Se bobear, eu sou mais pecador que todo mundo aqui junto. Mas isso é eu com Deus. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver buscando as claras com Deus. Porque senão a minha adoração, ela não chega a Deus. E por isso Satanás trabalha. Para que a nossa adoração não chegue. Ele vai jogando sujeiras nas nossas vidas. Para que a nossa adoração seja contaminada. Por isso eu convoco agora, encerrando, a nossa igreja, todos, né, que orem pelos nossos irmãos músicos de nossa igreja. Orem, porque precisamos de muita oração. E os músicos também orarem. Né? A irmã Ruth tem um grupo, uma hora, que dá meia-noite, né? Chama o pessoal para orar, né? Eu sei que nem todos podem estar meia-noite. Eu, por exemplo, bateu 9 horas, meu filho. Esquece que eu não existo, porque eu não aguento mais. O dia já foi e eu tô para lá de Bagdá, né? Eu quero dormir. Não adianta, não funciona. O telefone toca, nem escuto. Não adianta, né? Estou longe. Mas eu não tenho que orar só meia-noite. Eu tenho que orar toda hora. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar o quê? Sem cessar. Nossa vida é uma vida de oração. Nossa vida é uma vida de comunhão com Deus. Por isso que eu falei que a adoração não é o lugar, não é a hora, mas é todo o instante, porque ela parte do nosso coração. Então vamos orar. Orar pelo mundo alto que está na liderança desse grupo do Ministério de Louvor. Orar por cada um que toca aqui na frente. Orar por cada um que canta nos conjuntos e aqui no vocal. Orar por todos nós. Precisamos de oração. Precisamos de oração. Porque se nós não orarmos uns pelos outros, Satanás faz a festa e destrói um trabalho que às vezes leva tanto tempo para ser construído. Mas para isso acontecer, eu tenho que começar. Não é o Dalton que tem que começar, não. Sou eu. Tá, Dalton? Sou eu que tenho que começar. Tá? Eu tenho que começar. Não é o Bruno que vai começar, não. Sou eu que vou começar. Não é a irmã Ruth que vai começar, não. Sou eu que vou começar. Não é o Dudu que vai começar. Sou eu que vai começar. Não é a irmã Marilene que vai começar. Sou eu que vou começar. Cada um dizendo isso, a coisa vai ficar diferente. Porque o louvor, ele é maravilhoso. É lindo. É belo. Mas que precisa ser considerado. E muito considerado. Porque Deus é digno da nossa adoração, do nosso louvor. E Satanás não quer isso. Então, irmãos, vamos orar uns pelos outros. Chegue em sua casa, no momento que você pode, naquela hora que você pode. Não é perca um tempo, não, porque esse tempo não se perde, é ganhe. Viva aquele momento. Ore a Deus. Eu só consigo orar na condução. Que seja, amém por isso. Enquanto está indo para o trabalho, para a escola, seja para onde for, ore.
lá no intervalo, lá na hora do almoço, lá na hora da janta, alguns minutos antes de dormir ou quando se levanta. Tem pessoas que têm dificuldades ao dormir, porque quando começa, quando vê, já foi. Não lembra nem qual foi a última palavra que disse, né? Tanto faz, mas ore pela música. Ore pelos nossos irmãos que trabalham aqui à frente para louvar ao nosso Deus. Precisamos e devemos orar muito, porque Satanás não pode ter vez. E ele pode conseguir vez se eu vacilar, se eu não der atenção. Ele consegue vez, porque ele está bramando como leão, rodando a nosso redor, buscando quem possa tragar. Faça uma flecha, deixe uma flechinha, só uma flechinha, uma casa de botão, né? Uma casa de botão. Deixe só aquilo para você ver se ele não vai entrar arrebentando com as nossas vidas. Faça isso. Pense muito nisso. Esse mês, como eu falei, vamos lembrar das músicas. Quarta-feira, né, da alta, a gente vai trazer a história dos hinos, dos cânticos. Muitos deles. Pessoas inspiradas por Deus, pessoas que estavam com seus corações voltados a Deus, pessoas que tinham seus corações tementes a Deus, compuseram hinos, melodias, letras que mostravam, que resplandeciam aquilo que eles estavam sentindo de louvor a Deus. Desejos, amor, declaração de amor a Deus, coisas lindas. Para quê? Por quê? Porque os seus corações estavam assim. E não depende do dia a dia. Tem um hino, né, que a gente gosta muito de cantar. Como é? Fugiu, na cabeça eu lembro. Fugiu o hino, lindo que eu gosto dele. Que o compositor escreve porque perdeu os filhos na viagem, né? Se paz a mais doce, se paz a mais doce, me deres gozar. Se paz mais doce me deres gozar. Ora, ele acabou de perder a família. Mas por que ele sentia isso? Assim como Jó, recebi de Deus as bênçãos. Por que não vou receber de Deus também as dificuldades, as coisas desagradáveis? Então, irmãos, vamos pensar nisso. Nós precisamos orar a Deus. Vamos trazer essas histórias, são boas histórias, né, Dalton? São ótimas histórias. Vamos orar agora nesse momento. Vamos orar a Deus, pedindo a Deus que nos ajude a entender a necessidade de buscar Deus. Vamos orar, pedindo a Deus para que Deus nos use cada vez mais. Vamos orar agora, colocar nossas vidas diante do Senhor, para que Deus possa usar como Ele quer, não como nós queremos. E que se há algum problema em nossas vidas, vamos pedir a Deus misericórdia, perdão, para que Ele possa assim atuar no nosso ser. Vamos orar então a Deus. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos colocar nossas vidas diante de Ti, apesar das lutas, aflições,